Boa noite aos irmãos e a todos que também vão acompanhar depois. Maturity disse o seguinte, abre aspas: o mundo é populado por dois tipos de pessoas, aquelas que dão e aquelas que recebem. As que recebem comem bem, mas as que dão dormem bem. Dar aos outros é um dos segredos para manter a vivacidade na vida cristã. Se nos atermos apenas a receber, tornamos-nos como reservatórios e a água pode tornar-se contaminada. Porém, se recebemos e damos, tornamos-nos como canais e ao abençoar os outros, somos nós mesmos abençoados. O cuidado com a obra de Deus requer que sejamos constantes em manter o trabalho, tanto no sentido de doar nossas vidas, dons e talentos, como também de sustentar a obra de Deus. Sustentar a obra de Deus, irmãos, é um elemento importante para analisarmos a vida cristã, sobretudo quanto ao zelo que temos por Deus, como Ele se expressa. E aí, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Neemias, que estamos estudando, capítulo 13, e vamos ler nessa noite do versículo 10 ao 14. Neemias, capítulo 13, dos versículos 10 ao 14. Neemias 13, 10 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesouro dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, nos ajude nesse instante a compreender. Nós entendemos, ó Deus, que a Tua palavra ela tem essa dimensão humana, mas tem a dimensão espiritual. E, ó Deus, sem a ação do Teu Santo Espírito, nós não temos como entender. Por isso, ó Pai amado, age em nossos corações, em nossas mentes, para estarmos atentos e para absorvermos a Tua palavra e, com a Tua ajuda, ó Deus, praticar o que aqui está escrito. Abençoa-nos nessa noite. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. O zelo se expressará no cuidado com a obra de Deus. Irmãos, nós estamos estudando este livro já há alguns meses e temos aprendido que a boa mão de Deus conduz o seu povo. Deus está construindo e conduzindo a história, e dentro dessa história está conduzindo o seu povo. É o tema deste livro. Irmãos, o nosso Deus é soberano. Sobre as suas mãos estão o comando das coisas. A história não ocorre ou não corre à parte de Deus, mas sim por causa dele. Deus faz a história acontecer de acordo com o beneplácito da sua vontade. E por causa de Deus, a sua fidelidade, misericórdia e graça, Ele disciplinou esse povo aqui. Os levou ao cativeiro, primeiro o assírio e depois o babilônico.
E depois, irmão, de 70 anos, ele traz de novo esse povo, conserta os seus pecados e dá a eles uma nova oportunidade. Deus preservou esse povo e nós podemos dizer que foi o remanescente fiel, porque desse povo descenderia o Messias alguns séculos depois. E mesmo no primeiro momento, tendo grande alegria por estarem na terra que Deus os deu, por amarem a Deus e servi-lo, as velhas práticas voltaram. Eles começaram a esquecer de Deus. E aí, irmão, desde o capítulo 8, o povo entendendo isso, eles mandam chamar Esdras. Esdras então começa a explicar a palavra. E quando a palavra foi explicada aí do capítulo 8 em diante, começa a produzir resultados. Eles começam a voltar a obedecer a Deus. Neemias está aí, liderando este povo. Por 12 anos, irmão, Neemias lutou incansavelmente. Irmãos, Neemias, ele mesmo patrocinou a sua jornada. Ele não usou de nenhum recurso do povo. Ele patrocinou, porque Deus o chamara, colocara no coração uma missão. E ele está cumprindo essa missão. Depois de 12 anos, conforme ele havia prometido, ele voltou à Pérsia, porque ele havia dito ao rei Artaxerxes que voltaria. E nesse intervalo, irmão, de que Neemias está na Pérsia, o que acontece? O povo volta às velhas práticas. Nós vimos domingo passado que o povo havia esquecido do zelo por Deus. Tanto, irmãos, que eles trouxeram Tobias, o amonita, para morar dentro da câmara do templo. Alguém que Deus havia dito, um povo que Deus havia dito que não deveria fazer parte de Israel, mas estava lá dentro da câmara do templo, profanando o lugar de Deus, o lugar santo. E aí Neemias, quando volta, irmão, sabe disso, e ele trata esse problema. Ele chama Eliasibe e conserta esse problema. Ele tira tudo que havia ali na câmara do templo. Mas sabe, irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 10, tem uma explicação importante para entender por que Tobias estava na câmara do templo. A câmara que foi construído, vamos dizer, um hotel para Tobias, era o lugar onde era o depósito, onde guardavam o quê? As ofertas, as primícias, a lenha, os dízimos, tudo que era trazido como oferta a Deus estava guardado neste lugar. O que aconteceu, irmãos? Não tinha mais oferta, não tinha mais os cereais, não tinha mais nada. O povo deixou de sustentar a obra de Deus. E Eliasibe, irmão, vendo aquele lugar vazio, ele construiu um lugar para Tobias, porque o povo também havia esquecido de sustentar a obra de Deus. E vamos ver nessa noite, irmãos, que quando esse zelo não se expressa nesse cuidado com a obra divina, há um primeiro resultado, sabe qual é? Prejuízos na obra de Deus. Olhe comigo o versículo de número 10. Quando soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham o quê? Fugido, cada um para o seu campo. Irmãos, a causa do prejuízo à obra de Deus foi o quê? A falta de sustento. Você há de lembrar que no capítulo 10, que nós já estudamos aqui, do versículo 35 a 40, este povo aqui, eles decidiram manter a obra de Deus, porque Esdras explicou a palavra, a lei. E eles disseram que trariam a lenha para o incenso, trariam o tributo do templo, trariam as primícias e trariam os dízimos. E Neemias fez, irmãos, uma lista. E eles assinaram essa lista. Eles confirmaram que iriam obedecer. Eles disseram lá: jamais deixaremos de cuidar da obra de Deus. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando Neemias chega, irmãos, eu fico imaginando, ele olhou para o templo, estava trancado talvez. Não tinha serviço.
Não havia ofertas, não havia ninguém no templo para fazer o serviço da obra de Deus. Ninguém estava trazendo as ofertas. E o que acontecia, irmãos? Fecha o templo. Os levitas foram embora. Sabe por quê? Porque os levitas foram um grupo, um povo separado por Deus exclusivamente para servirem no templo. E sem o sustento, o que aconteceu com eles? Eles voltaram para os campos, irmãos, e foram trabalhar para que pudessem sobreviver. E quando Neemias soube disso, irmãos, ele disse: como isso pôde acontecer? Cadê as pessoas para cuidarem da obra do Senhor? Então a razão foi que não tinha mais sustento. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas, os cantores que faziam o serviço, tinham fugido, cada um para o seu. Irmão, não havia mais cântico no templo, não havia mais sacrifícios no templo. Os servidores que estavam ali chamados por Deus para isso, fugiram para não morrerem de fome. Lá em Neemias capítulo 10, versículo 39, diz lá que eles afirmaram: não desampararíamos a casa do nosso Deus. Mas agora os levitas estão no campo trabalhando para sobreviver. E cadê a promessa? Cadê o respeito à palavra do Senhor? Porque, irmão, não é apenas o fato de deixar de sustentar os levitas, porque os levitas estão representando aqui o cuidado com a obra de Deus. Deixar de sustentar eles significa fazer com que a obra de Deus tenha prejuízos, porque ela parou. Não havia mais serviço no templo. Perceba que o texto coloca um termo até que chama atenção, que eles haviam fugido. E literalmente aconteceu isso, irmãos. Eles ficaram assim: como é que nós vamos ficar aqui servindo? Nós vamos morrer aqui de fome. Precisamos sair para ter o sustento, para que nós possamos viver. E assim fizeram. Cada um foi buscar um lugar. Lembra que os levitas, irmão, não tinham herança entre o povo. E eles foram procurar pessoas, dizendo: abre uma porta para me trabalhar no teu quintal aí, para me trabalhar e ter sustento. Eles voltaram para buscar sustento. A obra de Deus havia parado. Grandes prejuízos. O povo não poderia mais levar a sua oferta, não havia mais como manter a comunhão com Deus. Grandes desafios. E sabe qual é a razão? Falta de zelo por Deus. Quando temos zelo por Deus, nós cuidamos da sua obra. É uma responsabilidade nossa. Amar a Deus, irmãos, significa cuidar daquilo que é de Deus. Porque, por exemplo, como é que você ama a Deus? É com a obediência. Não é algo místico, que eu fico pensando no meu coração que eu tenho um coração devotado. Esse coração devotado se expressa em ações de obediência ao Senhor. É claro que cuidar da obra de Deus não é só sustentar financeiramente, como o irmão colocou aqui muito bem, mas é o envolvimento da minha vida, do meu tempo, dos meus dons e talentos, dedicar a Deus, como ele diz, amar a Deus com toda a minha força, todo o meu entendimento, amar a Deus com tudo o que sou e tenho. Este é o princípio, cuidar da obra do Senhor. Irmão, se nós não cuidarmos da obra de Deus, quem é que vai cuidar? Somos nós, os servos, chamados para cuidar. Cuidarmos de missões, cuidarmos da igreja local, cuidarmos com a pregação do Evangelho, cuidarmos com que a obra continue caminhando. Não é uma responsabilidade do governo, é uma responsabilidade de cada um de nós. E eu preciso ter zelo por Deus. Eu devo refletir sobre isso. De que forma eu tenho tido zelo por Deus? Um bom exemplo disso é o cuidado com a sua obra. Por exemplo, você tem orado pela obra de Deus? Eu tenho orado, eu tenho me envolvido com a obra de Deus, eu tenho participado da obra de Deus,
Eu tenho sustentado a obra de Deus? Onde estão as respostas para essas perguntas? O trabalho local, irmãos, que é esse aqui que Deus nos deu, é uma parte da obra de Deus e devemos cuidar. Precisamos obedecer a Deus. É claro que eu não poderia deixar de falar e agradecer a Deus por esta igreja, porque nós vivemos um período especialmente difícil esse ano. Dificuldades, desafios, mas irmãos, por exemplo, não faltou sustento nesta obra aqui do Senhor. Muitos irmãos estiveram comprometidos com a obra de Deus, essa obra não parou. Inclusive, esse ano, a nossa igreja, ela foi a segunda igreja entre as igrejas do estado do Pará que mais contribuíram com missões. Graças a Deus por esta igreja, por esses irmãos que, apesar das dificuldades que nós vivenciamos, esses irmãos ouviram a Deus e sustentaram, e têm sustentado esta obra. Eu não tive, irmãos, que voltar para trabalhar ou ter que trabalhar secularmente. A igreja continua sustentando a obra, graças a Deus por estes irmãos. Mas a pergunta é: se fosse todos os irmãos, se todos tivessem esse mesmo entusiasmo, este mesmo olhar para a obra de Deus, coisas maiores faríamos, alcançaríamos mais objetivos, o Evangelho alcançaria mais lugares. Se todos nós pudéssemos servir como foi feito esse período. Por isso, meu amado irmão, olhe para Deus e para o zelo que eu e você devemos ter para com Ele. Não perca o ânimo de cuidar da obra de Deus. Deus tem chamado você para cultuar, por exemplo, para servir, para exercer o seu dom aqui na igreja, para participar da obra, para ver vidas sendo convertidas com missionários que nós cuidamos, que têm pregado o Evangelho, que têm recebido da igreja o amor e o carinho com a obra que eles têm feito, a obra de Deus. A obra não pode parar. E nós somos a geração de hoje que tem a responsabilidade de cuidar da obra do Senhor. Pense nisso, para que a obra de Deus não tenha prejuízos. E a responsabilidade será chamada de cada um de nós, porque nós somos os responsáveis. Mas também, irmãos, olha o que ele vai ensinar em relação ao zelo que leva ao cuidado com a obra de Deus. Que houve um problema, mas Neemias pensou e nos mostrou a solução. Olha o versículo de número 11. Então contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote. Mas olha o que acontece aqui, há uma solução para o problema. E sabe qual é a solução? Fidelidade. Neemias diz: olha só, há uma solução para isso aqui: fidelidade. E sabe o que primeiro Neemias faz? Primeiro ele vai confrontar os magistrados, as lideranças, vai dizer o seguinte: por que a obra de Deus parou? Por que a casa de Deus não está recebendo o nosso zelo, o cuidado com ela? O que foi que aconteceu? Irmãos, a palavra aí, contendi, que o texto traz aí, fala de uma repreensão que Neemias fez às lideranças, ao povo que ali está. Esta repreensão se refere a pleitear um caso. Sabe o que Neemias faz? Olha, isso aqui não é eu que estou pedindo isso. O cuidado com a obra de Deus está escrito na lei, é nossa responsabilidade. Por isso vocês devem obedecer. Irmão, Neemias chama de maneira forte a liderança, diz: olha, por que a obra de Deus parou? Precisamos voltar a sermos fiéis com a obra do Senhor. E ele chama a atenção do povo.
E traz os levitas de volta, diz o versículo 11, porque desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e o restituí a seus postos. Sabe o que Neemias faz, irmão? Ele não somente confronta o problema, mas ele reintegra ao posto de serviço os levitas e os cantores. Olha, voltem para a obra de Deus. O lugar de vocês não é aí no campo, não. O lugar de vocês é lá no templo. Deus chamou vocês para lá, para sustentar aquele trabalho, fazer os louvores, cuidar dos serviços da obra do templo, trazer as oferendas, ajudar os sacerdotes. É papel de vocês lá no templo. O lugar de vocês não é aqui. E aí Neemias chama cada um deles e os coloca no posto de trabalho. Ele reintegrou, ele restaurou o problema que estava ali. E a fidelidade é resgatada, irmãos. Olha o que acontece, o versículo 12. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Não sabemos a fundo, irmãos, quais foram as razões por que o povo deixou de sustentar a obra de Deus. Talvez ficaram tristes com Eliasibe, que colocou o Tobias lá. Mas também, certamente, havia negligência, porque Neemias não estava ali e muitos, não tendo um líder ali, deixaram de ser fiéis ao Senhor. Mas Neemias vem, confronta o problema, traz os levitas de volta ao seu posto, e agora o que acontece? O povo diz: então vamos levar as ofertas, vamos sustentar a obra de Deus, as coisas estão acontecendo e precisamos cuidar. Foi a primeira solução que Neemias deu. É preciso fidelidade. Irmão, sabe o que é ser fiel? É sempre fazer, independente de circunstâncias, de tempo, de pessoa, de liderança. Ser fiel significa ter um compromisso com Deus que não depende de circunstância para que eu possa obedecer. Ser fiel deve ser uma característica de quem ama o Senhor e que é capaz de fazer o seu querer a qualquer tempo, em qualquer circunstância. Neemias então concita o povo à fidelidade, mas ele traz uma outra solução. Ele traz, irmãos, administração às ofertas. Olhe comigo aí o versículo 13. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías. Como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. O que Neemias faz, irmão? Se o problema é que talvez não haja transparência quanto às ofertas, o que nós vamos fazer? Vamos colocar administradores, 3 homens, e junto com esses 3 homens, mais homens, para assistirem esses que são responsáveis. Irmão, Neemias coloca tesoureiros e auxiliares de tesoureiros para cuidarem da oferta. Nós temos aqui uma comissão que vai cuidar das ofertas. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Também é transparência com o cuidado com as ofertas da obra do Senhor. Há uma administração onde é recebido as ofertas e onde essas ofertas são levadas a quem de direito. É repartido ao cuidado com a obra de Deus, aos levitas e aos irmãos. Porque há administração, porque há transparência. O que Neemias faz? Vamos colocar administradores. E a pergunta aqui é, irmãos, quem foi que Neemias escolheu para serem esses tesoureiros? Quem foi que ele escolheu? Vou chamar aquele meu amigo lá, que é o meu braço direito. Não. Sabe qual foi o critério para a escolha? Está aí no texto, versículo 13. Como assistente, ele explica, porque foram achados fiéis. Eu fiquei pensando aqui, como é que Neemias encontrou fidelidade nesses homens? Ele perguntou para eles: olha, tu é fiel? Não. Sabe como Neemias encontrou fidelidade nesses homens, irmãos? Olhando o procedimento, a conduta desses homens
E ao perceber neles o temor, a fidelidade a Deus, ele diz: esses homens estarão na administração das ofertas. O critério utilizado por Neemias foi fidelidade. É o mesmo critério que encontramos nas Escrituras. Inclusive é o critério que Cristo vai usar naquele dia do julgamento da sua igreja. O critério será fidelidade, não quantidade de serviço, mas a fidelidade que eu tive em servir ao Senhor. O critério, irmãos, é fidelidade. Lembra que Cristo falou? Muito bem, servo bom e fiel. É o critério, e foi esse o critério que Neemias utilizou para a administração do sustento da obra de Deus. Foi a segunda solução que ele apresentou aqui. E a terceira solução, irmãos, está aí no versículo 14. Olha o que ele diz: por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apague as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, e para o seu serviço. Neemias me ensina aqui, irmãos, uma lição importante. Você pode perguntar por que Neemias deixou o palácio lá na Pérsia. Ele que era copeiro do rei, tinha as regalias de estar no palácio, para vir a Jerusalém sofrer, submeter-se a uma situação difícil, mas para servir a Deus. Qual foi a razão? Porque ele amava a Deus. E tudo que levava Neemias a fazer algo por Deus era o zelo que ele tinha por Deus. Mas o que impulsionava Neemias era o zelo que ele tinha pelo Senhor. E aqui ele vai lembrar que ele tem servido ao Senhor e que ele espera não que o homem reconheça o que ele faz, mas ele faz uma oração aqui de entrega do seu serviço prestado a Deus. Olha, Senhor, eu estou te servindo, tão somente o Senhor. Todas as benfeitorias que eu tenho feito, a tua obra é para ti, não para homem. Isso é um critério importante, irmãos, quando eu estou servindo a Deus. Sabe por quê? Me ajuda a olhar para o Senhor, não esperar que eu possa ser reconhecido pelo que eu faço, não esperar uma medalha pelas ações realizadas na obra de Deus, mas ser humilde e entregar para o Senhor tudo o que nós temos feito. Ele diz aí, você lembra que Neemias, irmão, sempre, só aqui nesse capítulo 13, ele faz 3 orações como esta. Olha comigo aí o versículo 22 do capítulo 13. 22 do capítulo 13, lá no final, ele diz: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. E olha comigo o versículo 31. Lembra-te, lá no final, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Mano, Neemias tinha uma característica quando ele estava servindo. Você pode notar isso no livro, e nós vimos aqui. Ele servia orando. Isso aqui é uma oração que ele está fazendo, no versículo 14. Ele orava enquanto servia. Ele trabalhava para Deus, conectado com Deus. Tal era a intimidade que Neemias tinha com Deus. Irmão, Neemias vivia no Wi-Fi direto ligado com Deus. Nunca perdia o sinal, porque ele era um homem de constante oração. Ele começa o livro orando e termina o livro orando, porque ele era conduzido, sensível à ação de Deus. Todas as ações de Neemias aqui, elas são sensíveis ao querer de Deus. Neemias era conduzido pela vontade do Senhor, um homem que orava, que falava com Deus. E aqui ele está orando novamente. Ele se entrega ao Senhor, ele faz uma súplica ao meu Senhor: eu sou um servo do Senhor, prestando um serviço a Ti, e com a sinceridade do meu coração, eu não quero ser conhecido pelos homens, mas eu me alegro em Te servir nessa obra grandiosa. Neemias se achava como alguém privilegiado de servir ao Senhor. Ele não fazia isso
com algo que era forçoso, obrigatório, mas algo como um privilégio de servir ao Senhor. E está se entregando aqui, as mãos seguras. E aquele que pode olhar a intenção com a qual eu sirvo, ele diz: Senhor, eu entrego o meu serviço a Ti, que é por obediência, amor e zelo por Ti. Sabe quem estava em primeiro lugar quando Neemias servia? Deus era o seu alvo. Meu amado irmão, o zelo por Deus nos levará à fidelidade a Ele. Seja em que circunstância você e eu estivermos atravessando. Nós tivemos um bom parâmetro este ano para perceber a minha fidelidade ao Senhor. Um tempo difícil que vivemos. E podemos perceber a que nível está a minha fidelidade ao Senhor. Não o quanto eu fiz, mas o que eu fiz, como eu fiz ao nosso Deus. Nós precisamos, antes de tudo, antes de qualquer coisa dar a Deus, eu preciso dar a mim mesmo. E dar a si mesmo exige que eu possa ser um homem, uma mulher fiel ao Senhor. Fazer a sua vontade. Ser fiel significa manter-se firme em qualquer circunstância. Se posicionar. Manter-se a qualquer custo, amando e servindo ao Senhor. Irmãos, às vezes é verdade, como Neemias fez aqui. Às vezes eu preciso ser incomodado. Como assim, pastor? Às vezes eu preciso ser confrontado com a palavra de Deus para falar o meu coração, para me despertar, para me perceber o meu zelo em relação a Ele. E às vezes a palavra vem e ela vai de contra o meu procedimento. Aí eu fico triste, talvez eu nem queira mais vir para a igreja, porque o pastor está falando mal de mim lá no templo, porque a palavra falou contra o meu procedimento. É porque Deus está falando com você e quer trazer você de volta para este zelo que eu e você devemos ter. Meu amado irmão, a forma como lidamos com o dinheiro, isso aqui é importante, reflete muito a nossa temperatura espiritual. Não é problema e nem pecado ser rico e ter dinheiro, nunca foi problema. Ser rico, irmão, não é ser pecador, mas a forma como eu lido com isso. Como é a minha relação com o dinheiro, com os recursos que Deus me deu? Como é que eu aplico isso? Para as minhas necessidades, para o sustento da minha família, para o sustento da obra de Deus e para cuidar do próximo. São as relações, as aplicações que eu posso fazer. Mas, meu amado irmão, se eu tenho amado o dinheiro, como Paulo fala a Timóteo, que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, se eu amar o dinheiro, eu vou ser dominado por ele. Eu vou ter tanto apego a ele que eu vou me tornar um materialista, cobiçoso, que não verá outra coisa além de ter dinheiro e querer dinheiro. E aí eu vou esquecer das minhas prioridades, de amar a Deus, de cuidar da sua obra, de estender as mãos ao necessitado. É por isso que a minha relação com o dinheiro deve ser pautada pelo ensino das Escrituras. Eu devo ter dinheiro, mas não amar o dinheiro. O dinheiro deve ser algo para ser usado, não para me usar. Devo ser um mordomo do Senhor. Meu amado irmão, quantos missionários, e tristemente a gente pode pensar nisso, deixaram o campo missionário, porque foram abandonados, não tiveram mais sustento. Quantas igrejas têm fechado as portas, porque falta sustento? Igrejas sérias, que pregam o verdadeiro evangelho. Quantos prejuízos a obra de Deus está recebendo, por conta que nós não temos tido este zelo. Eu preciso pensar nisso. Eu sou responsável de cuidar, de ter zelo, de não desamparar a casa de Deus. Não é essa parede aqui, irmãos,
mas a obra do Senhor. Vamos seguir o exemplo de Neemias, um homem que foi fiel, um homem que se doou seu serviço a Deus, cuidou da obra de Deus e esperou em Deus. Eu preciso fazer o melhor ao Senhor. Sabe quando eu vou fazer isso? Quando eu tiver zelo por Deus. O zelo por Deus me levará a cuidar da obra do Senhor. E vimos aqui que quando eu não tenho esse zelo, o que acontece? A obra de Deus tem prejuízo, porque não há sustento, não há obra, o trabalho para. Mas a solução é sermos fiéis, sermos mordomos da obra de Deus e servirmos ao Senhor. Eu quero que você baixe sua cabeça.